Então vamos lá, pessoal. Talvez nossa figura preferida aqui, né? Aquela figura que a gente tem uma relação de amor e ódio. Amor e ódio, né? Nosso amigo, Jones Manuel. Nossa relação muito intensa, né? A gente sabe que o coraçãozinho dele é trabalhista, né? Mas a carcaça é de marxista, né? Mas o coraçãozinho é trabalhista. E o coraçãozinho dele está brotando, está mudando o homem de fora. Está modificando o homem de fora. Então, por isso temos essa relação, né? Essa relação de amor e ódio. Mas, ultimamente, está sendo só de amor, viu? Está sendo só de amor. Fez aí um vídeo respondendo, criticando o Elias Jabbour, né? O personagem Elias Jabbour. Que me diz fontes quentes, me diz que o Elias sempre foi doidão. Então, ele, na verdade, naquele rolê todo do Conexão Xangai, ele é o único que não é personagem, né? E o Paulo Gala aqui, mano, sempre foi também no meta dele lá, tá bom? O resto, tudo personagem, né? O Elias Jabbour sempre foi doidão, não tá fazendo personagem nenhum, sempre foi doidão. Então vamos lá, vai, Jones. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Salve, camaradas! Salve. O tema do vídeo de hoje é a conjuntura brasileira e a tática frente ao governo Lula. Uma crítica a Elias Jabbour. Palavras duras. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, antes de tudo, esse som desse vídeo pode estar um pouco diferente, porque tá chovendo, tá caindo o mundo em Recife. E tá uma barulheira danada, né, por causa da chuva. Então, se você estranhar alguma coisa diferente no som desse vídeo, é por causa disso. Aí, vamos lá. Isaías, muito obrigado por ser membro. Tamo junto, viu, mano? Valeu pela moral. Disco de bronze, é nóis, viu, Isaías? Valeu mesmo pela moral, mano. Obrigado por incentivar meu trabalho. Note. Veja, teve um episódio especial, né, de final de ano do Conexão Xangai, que é o programa que reúne o André Roncalha, o Wallace Moreira, Elias Jabbour e o Paulo Gala, né? E aí fizeram um debate ali de quase 2 horas, abordaram vários temas e tal, interessante, e falaram também sobre o Brasil. Na questão debate mais ou menos, né? Brasil, pessoas tiraram um corte do Elias Jabbour de 2 minutos, até me marcaram no Twitter, e eu não comentei nada, porque quando eu vi esse corte eu não tinha assistido o vídeo inteiro, né, gente? E assim, fica uma dica importante para vocês. Toda vez que você vê o corte, é importante também ver o vídeo inteiro. Claro que, às vezes, a gente não consegue seguir essa regra. Eu mesmo já falhei nisso algumas vezes. Mas é importante manter essa regra, né, para não ser injusto com a opinião de ninguém. Então, não comentei nada e fui assistir o vídeo inteiro. Assisti 2 vezes, né? E vamos aqui fazer um debate, um comentário sobre a posição que o Elias Jabbour colocou frente ao governo Lula, que eu acho que é um bom debate sobre tática na conjuntura brasileira, né? Vou abrir aqui o vídeo para a gente ver a fala do Elias e ir comentando. Vou ampliar aqui. Ano que vem, ou seja, então tô todo tá garantido, voltado. Tá garantido. É, com certeza. Cara, o Wallace trouxe uma questão que entra nisso que eu estou colocando, que eu coloquei no começo, que é essa questão geracional no Brasil, né? Ou seja, desde o final da década de 80, que as instituições de Estado no Brasil foram assaltadas por liberais. O Banco Central é apenas um exemplo. Mas existem vários exemplos de instituições de Estado que foram tomadas de assalto, que tem a forma de pensar como liberais, ou seja, o Estado ele funciona como uma casa, né? A própria forma, por exemplo, que os tribunais do Brasil funcionam, seja os de conta, o Ministério Público, tudo gira em torno de uma dinâmica de acumulação voltada para a formação de poupança ex ante, né? Ou seja, essa questão da poupança ex ante, do ajuste fiscal como regra de limite, quando um país gasta mais do que arrecada, isso invadiu as instituições brasileiras a tal ponto que superar isso não é brincadeira. O Banco Central é apenas a grande expressão, porque eles falam... Veja, eu concordo com Elias que superar isso não é brincadeira, né? Já que o neoliberalismo é a forma de ser do capitalismo na atual quadra histórica.
Então, como eu costumo dizer, né, a gente vive um regime neoliberal de capitalismo dependente. É isso, eu concordo. Só que Elias faz um diagnóstico histórico, o Estado brasileiro foi hegemonizado, as instituições brasileiras desde os anos 80, por esse novo programa político-estratégico da burguesia internacional, né, do imperialismo estadunidense, em que a burguesia interna, dependente e associada brasileira vai na cauda. É verdade, só que assim, dos anos 80 até hoje tem 40 anos, né? Nos últimos 40 anos, você tem organizações políticas, sindicatos, lideranças que hegemonizam a esquerda brasileira. Aí a questão que fica é, nos últimos 40 anos, qual foi a tentativa que foi feita de quebrar essa hegemonia neoliberal? Porque, veja, às vezes se conta a história brasileira de uma forma que é muito engraçada, que é assim, veio o neoliberalismo, e aí o neoliberalismo tá aí. É fatalismo. Eu gostei dessa palavra do Mangabeira, hein? Fatalismo, vai lá. Beleza, galera. O neoliberalismo tá aí. Mas o que foi que aconteceu nos últimos 40 anos na luta de classes? E aí eu vou repetir de maneira bem rápida um argumento que eu coloquei no vídeo. O Brasil não tem um projeto de nação, uma reação ao Luiz Matos. Coloca na tela, Maxwell. Que é o seguinte, galera, quem é líder não tem só privilégios por ser líder, por decidir as coisas, por tomar a frente. Quem é líder também tem responsabilidades. Então, quem é a liderança da esquerda brasileira nos últimos 40 anos e que tem responsabilidade por não ter construído uma contra-hegemonia neoliberal? Lula. Assim, quem Lula lá. Gente? Sabe? Lula lá. Enfim, né? Faz o L. Parece que o Brasil dá um salto histórico, né? Da criação, da instalação do neoliberalismo no Brasil para os dias atuais. Sabe? Aí é foda, né? Enfim, mas véio, vamos lá. Abertamente sobre isso, né? E é evidente que o Banco Central, eu acho que temos que ter uma visão de classe social quando fala em Banco Central, ou seja, o Banco Central hoje, ele transformou a moeda brasileira em uma moeda privada, ou seja, enquanto aqui na China a moeda ela é fiduciária, é uma moeda pública, ou seja, aqui na China tem uma coisa que é engraçada, Paulo, é banco público criando moeda para empresa estatal investir em bens públicos, vamos dizer assim, né? Ou seja, então você pega o livro de contabilidade dessa operação para jogar fora que ninguém vai ver, vai sentir falta, né? Porque na China a moeda ela é vista como um bem público, né? No Brasil não. No Brasil a moeda é um bem privado. Por quê? Porque são figuras que foram escolhidas pelo sistema financeiro, em sua maioria, né? Que vão criar moeda e precificar moeda. Então existe uma questão de classe social no Brasil em relação ao Banco Central, né? E poder político no Brasil também, em certa medida, né? E, aliás, em grande medida, é quem toma conta da precificação da moeda. Ou seja, não adianta nós termos um governo de esquerda no Brasil, né? Um governo de frente ampla, nucleado por forças progressistas, né? Quando o Banco Central está na mão de forças estranhas. Ou seja, existe uma questão de classe social e é isso que entra, Wallace, que eu acho, a questão... Aí, de novo, né, gente? Tem um argumento aqui interessante. A aprovação da autonomia do Banco Central foi feita no governo Bolsonaro, né? Então, no governo Lula 1, 2, Dilma 1 e parte do Dilma 2, né, que ela não terminou, teve o golpe, o Banco Central não era autônomo, né, pela lei. Veja, quem foi que dirigiu o Banco Central no governo Lula? Foi Henrique Meirelles, né, tucano, banqueiro do Banco de Boston. Lembrando sempre, né, é sempre bom lembrar que, né, o Haddad, candidato à presidência da República em 2018, do primeiro para o segundo turno, foi na calada da noite e colocou no plano dele, tá, de governo, independência do Banco Central. Vale sempre lembrar também que a Dilma, durante seu segundo mandato, defendeu a independência e a autonomia do Banco Central. Ela defendeu isso também. E vale lembrar que a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, disse na campanha de 2022 que manteria o Campos Neto como presidente do Banco Central, tá? Dito isso, mais um outro ponto importante, vale sempre lembrar que a lei da independência do Banco Central prevê que o Lula pode sim demitir o presidente do Campos Central. Essa demissão, essa exoneração vai passar pelos senadores, né? E os senadores aprovam ou não a demissão do presidente do Banco Central, que é o Campos Neto hoje, tá? Muita gente, petista, fanática, vai dizer: ah, mas o Lula não tem base no Senado para essa demissão do Campos Neto passar. Ah, tá. O Lula tem base no Senado para indicar o advogado pessoal dele, Zanin, sem nenhuma qualificação para ser ministro da Suprema Corte, eternamente, até o fim dos dias, né? Ou até a aposentadoria compulsória. Mas não tem para demitir o presidente do Banco Central. Tá.
Tá bom. Confio, tá bom? Tá bom. Vai dar. É igual o Fluminense vai vencer o Manchester City. Vai sim. E aí, veja, aí quer dizer, Confia. vamos lá. Aí, provavelmente, alguém vai dizer assim, Jones, mas não tinha correlação de forças, não tinha conjuntura, é isso mesmo, não tinha conjuntura para colocar alguém de esquerda, keynesiano, desenvolvimentista, marxista para dirigir o Banco Central. Por isso que teve que entregar para o Henrique Meirelles. É isso? Beleza. Só que aí, meu amigo, então quer dizer que o problema central nem é a autonomia do Banco Central, né? Dado que nessa lógica de argumento, se o Banco Central não fosse autônomo na lei ilegal aprovado durante o governo Bolsonaro, de todo jeito não ia se colocar alguém que tem comprometimento com a soberania nacional, ia ter alguém com comprometimento com o sistema financeiro. Então o argumento é circular, né, gente? Porque veja, as pessoas esquecem, eu vou até abrir a tela aqui para conversar com você, veja, as pessoas esquecem que na eleição de 2002, que o Lula ganhou a primeira vez, os candidatos da oposição ao PSDB juntos tiveram mais de 70% dos votos, viu, gente? Vocês esqueceram disso, né? Mas assim, somem os votos no primeiro turno do Lula, do Ciro Gomes e do Antônio Garotinho. Foi mais de 70% dos votos. O Serra sofreu para ir para o segundo turno. Vamos lembrar que durante uma parte boa da eleição, o Ciro Gomes estava à frente do José Serra. Aí o Ciro Gomes criou, né, aquele bordão, Ciro, mudança ou problema, fez uma campanha de difamação sistemática contra o Ciro, ajudado por certos erros dele durante a campanha, e aí o Ciro Gomes conseguiu passar, aí o Serra conseguiu passar o Ciro Gomes, e no final, inclusive, o Garotinho também, né? Mas veja, o PSDB sofreu naquela eleição, quer dizer que você tem uma conjuntura em que os movimentos sociais, os sindicatos, a classe trabalhadora, naquele final dos anos 90 para começo dos anos 2000, tinha muito mais força do que tem hoje, né? Foi uma das melhores eleições da história do PT em termos de número de deputados federais, de deputados estaduais, de composição de governo. O PT conseguiu ir para o segundo turno em São Paulo, o PSDB, que era a representação por excelência do bloco político neoliberal no Brasil, ele tem contra ele mais de 70% dos votos no primeiro turno, e aí você não tem condição de colocar na presença do Banco Central uma figura que não seja um banqueiro representante do Banco de Boston, é isso? Beleza, então assim, vamos fazer um debate sério, né? Jones acabou de postar um vídeo com a capinha do Ciro na capa, ó. Com o Ciro na capa aqui, ó. 3 minutos, olha lá, ó. Aqui, vamos ver daqui a pouco, tá? Aqui, ó. Ué, cadê? Aqui, ó. Vamos ver depois. O que você está dizendo é, como foi que esse Banco Central foi privatizado? Como foi que o controle da moeda brasileira foi colocado nas mãos da classe dominante brasileira? Sabe, gente? Tipo assim, há uma historicidade aqui. É justo, é correto, foi realmente um fruto da correlação de forças a decisão de colocar o Henrique Meirelles na presença do Banco Central? Eu acho que não. Acho que foi uma escolha política para a governabilidade sem confronto. E que está explícito na Carta ao Povo Brasileiro lançado pelo presidente Lula, sabe? Porque assim, vamos lá, gente, se fosse colocado no Banco Central um keynesiano ou um desenvolvimentista, se aconteceu o quê? Os caras iam fazer o impeachment de Lula no primeiro 6 meses de governo, né? Não. Ia ter o quê? Um golpe de Estado? Não. Naquela conjuntura? Não. Naquele contexto? Não. Sabe? Aí a gente faz um argumento que nunca tem correlação de forças para nada. E nunca tem correlação de forças para nada, nunca se enfrenta nada, mesmo nas melhores condições. Acho que quando as condições pioram, aí se reforça o argumentar, não dá para... Não, e tipo assim, né, uma coisa que eu falei, alguém que deixou um comentário aqui no vídeo do Roncaglia, né, vídeo do Roncaglia, o último vídeo do canal aqui, comentou assim, pô, Tamir, eu queria exatamente saber, assim, de sinceridade, fundo do coração, eu vi sinceridade no comentário. O que o presidente pode fazer, então, já que tem correlação de forças e coisas do tipo, né? E aí ele descreveu exatamente, mano, tipo, o Congresso avançou, tal, não sei o quê, fez o impeachment da Dilma, o Congresso não deixou tal coisa, fez essa coisa, foi listando, assim, coisas que ele acreditava que, tipo assim, a direita brasileira não deixou o Lula fazer coisa e tal, ou avançou em cima, tá ligado? Foi listando coisas, assim. Aí eu falei pra ele assim, amigo, você acabou de listar o que acontece se você fazer exatamente o que o governo tá fazendo. Sacou? Mano, você acabou de ilustrar, falou, mano, se o governo continuar fazendo o que tá fazendo, o que acontece é isso aí que você listou. Então, o seu ponto em si só já... Você mesmo se auto-refutou.
Se você empodera cada vez mais a gente que você fala que é correlação de força, que é chantagista, que é não sei o que, se você continua empoderando esses caras, isso aí que você tá falando que é o que acontece. Né? Então, assim, acreditando na tese para depois refutar a tese, né? Aceitando o argumento para argumentar. Era isso, tá ligado? Então, tipo assim, pô, se é tudo isso de mal, se é regulação de força, coisa e tal, então a solução é ficar empoderando cada vez mais o outro lado, é isso? É como se tivesse assim, ó, igual o Palmeiras agora tá no hype aí, né? Aí o Corinthians vai lá, pô, mano, preciso dar um jeito nisso aí, mano. Dá pro Palmeiras ficar no hype ganhando os títulos, coisa e tal. A solução do Corinthians é pegar os melhores jogadores do Corinthians e mandar pro Palmeiras. Não tem como, né? É difícil, é duro, a vida é dura. Enfrentar porque não tem correlação de forças. Mas quando vai ter? Quer dizer que depois de uma eleição em que o candidato por excelência do neoliberalismo no primeiro turno ele leva 70% dos votos contra ele, ou então no segundo mandato do Lula, em que Lula tem mais de 80% de aprovação, não tem condição de enfrentar. É isso, não tem condição de enfrentar. Aí hoje não tem condição de enfrentar. Aí amanhã, na próxima eleição, vai se dizer que o Congresso é ainda mais reacionário e tal, e não tem condição de enfrentar. Então vai ter condição de enfrentar quando? Nunca, assim, nunca. Sabe? Porque, sempre vai ter um novo fascista. Aqui com vocês. Beleza, quando você fala assim, a correlação de força é desfavorável, isso é uma constatação. Em seguida a isso, você tem que dizer como mudar a correlação de força. Não dá só para dizer que a correlação de força é desfavorável, você tem que dizer como mudar, né? Porque senão a gente deixa de fazer política e faz justificacionismo. Não, Jones, pra que o pedreiro vai te dar uma solução se, mano, se o problema tá lá e o pedreiro, que você continua pagando o pedreiro pra tá lá, entendeu? Tem um vazamento na sua casa, você chamou o pedreiro tá lá, né? Tá lá 30 anos consertando o vazamento e você pagando a hora do pedreiro, pagando. Pra que ele vai arrumar o vazamento, Jones? Pra que ele vai arrumar o vazamento? Se você tá pagando ele tem o trampo garantido, tá lá, tá de boa, tá tranquilo. Você tá pagando, ele tá fingindo que arruma, você paga, tá? Pra que ele vai arrumar o vazamento? Vai nada. Faz sentido nenhum isso aí não, Jones. Você tá viajando. Então sai justificando todas as decisões de acordo com o que foi decidido. Então tudo que foi decidido é o melhor possível e não tinha o que fazer diferente. Assim nada muda, né? Como é, inclusive, a história da República Burguesa no Brasil, desde a volta da democracia burguesa, há mais de 30 anos, em que nenhum enfrentamento estrutural é feito, com a desculpa que não dá para fazer, e assim vai de retrocesso em retrocesso, duas coisas piorando cada vez mais, né? O nosso desafio no Brasil é geracional. Na China isso se resolveu com uma revolução, que, aliás, eu deixo aqui, que virou uma moda falar nas redes sociais que o Elias não fala em revolução na China, né? Então, na China teve uma revolução em 49 para que eles tivessem acesso às forças produtivas que o capitalismo desenvolveu, ou seja, só para mim... Elias, você foi para a China e virou neoliberal, viu? Exatamente. Que decepção, Elias Jabbour. E o Brasil no Brasil nós não fizemos uma revolução, camaradas. Sabe? Tirou o Jones uma revolução no Brasil. Então, acho que a nossa questão é geracional. Tambor, Oi? Você está mais preocupado no tambor do carnaval da escola de samba. Peraí, volta aí. Coitado, a gente quebrou totalmente o raciocínio dele. Vai lá, ele... Não, mas o Wallace está certo. Você conhece disso, não. Não, mas agora a cabeça dele, Wallace, foi pro tambor, ó o sorriso florescendo. Não, cara, a questão é que eu só penso nisso mesmo. Penso no companheiro, no Calil. Sai da caixa, volta pra Corinthians, né, evidentemente, com isso só me deu triste. Cara, você sabe que você acordar por 3 horas da manhã para o jogo do Corinthians, cara? E tomar de 5, de 4, de perder? É sério mesmo, cara. Eu nunca vi tanto post sobre o Corinthians como você faz, cara. Coitado de você. O Twitter cara. dele só tem Corinthians agora. Não, cara, a questão é que, primeiro, que eu não posso mais me manifestar, eu acho que é correto isso em redes sociais sobre o meu trabalho, porque existem códigos de confidencialidade no banco que não me permitem certas exposição de opiniões. Eu acho que isso é correto, ou seja, é um banco multilateral, sabe, que, enfim, não tem muito para onde, não tem, e tem códigos de confidencialidade. Eu participo de operações confidenciais, uma série de assim como você, assim como o próprio Wallace e o Paulo Gala. Então, eu vou falar do Corinthians, né? Cara, eu acordo 4 horas da manhã, 3 horas da manhã para ver o jogo do Corinthians e vou trabalhar com sono para perder. Mas voltando aqui ao assunto do Brasil, eu acho que essa questão geracional, pessoal, eu acho que
Até temos o Banco Central voltado aos interesses nacionais. Pô, Jones, você poderia ter cortado essa parte do Corinthians, né? Coisa chata isso aí, né, Jones? Ou seja, de luta de ideias, né? E acho que a vendo, esquerda brasileira precisa ser ganha para isso. Né? Não é a lacração do Twitter que vai fazer o Brasil voltar a crescer, não é a lacração do Twitter que vai fazer o governo ser mais à esquerda ou não, ou seja, eu acho que o acúmulo de forças, de vozes em torno, vozes e força material, em torno de um projeto nacional de desenvolvimento, né, é que vai fazer com que esse país encontre seu caminho uma hora. Ou seja, eu acho que o Lula... Antes de deixar o Elias no argumento, veja, eu acho isso muito engraçado, porque eu já debati isso muito aqui no canal, em entrevistas, em palestras pelo Brasil. Gente, me responda aqui do fundo do coração. Está certo ou errado a argumentação a seguir? O ministro da Fazenda é um dos cargos mais importantes do país. Consequentemente, tudo que o ministro da Fazenda fala vira notícia, né? E aí a própria fala pública do ministro da Fazenda é um instrumento de disputa da opinião pública, disputa das ideias, disputa de corações e mentes, o que é colocado como prioridade, o que é colocado como central, o que é colocado como estratégico para o futuro do Brasil. Beleza, todo mundo acho que concorda com isso. Gente, qual é a pregação do ministro da Fazenda? A pregação do ministro da Fazenda é pleno emprego, é desenvolver complexidade produtiva, é acabar de vez com a fome, é universalizar saúde, educação, cultura, moradia, saneamento básico, é montar um sistema nacional de ciência e tecnologia, é ser autônomo na produção tecnológica, é desconcentrar a propriedade fundiária no Brasil, tanto no campo quanto na cidade, e criar um robusto mercado interno, reduzir a precarização da força de trabalho. Sabe qual é o discurso? Não é esse, né, gente? Então, assim, nós temos que disputar corações e mentes, reunir gente e tal, mas não, beleza. Mas veja, a meta máxima do Brasil, segundo o discurso, por exemplo, do ministro da Fazenda, eu posso dar outros exemplos. Mas Feliz Natal, poeta. Qual é? Déficit zero, gente. É equilíbrio das contas públicas. É responsabilidade fiscal. Eu fiz um vídeo aqui no canal, bota aí na tela, Maxwell, por Bota, favor. Maxwell. A pergunta que Fernando Haddad não respondeu, mostrando que, sendo questionado pela deputada Fernanda Mequiona, o Haddad disse que não cabe, nesse momento, existir um protagonismo público, do investimento público, como teve no governo Lula 1 e 2. O Haddad disse que agora é o momento do investimento privado dirigir o ciclo econômico no Brasil. Foi o ministro da Fazenda. Foi isso mesmo. Que disse. Vocês pegam as entrevistas dele na Globo News, no Canal Livre, na CNN, em todo canto. Qual é o discurso do ministro? É o discurso da austeridade, equilíbrio das contas públicas, déficit zero, déficit zero, déficit zero. Feliz Natal, Giraldo. O Elias acabou de criticar como se as finanças públicas fossem a conta de um orçamento honesto. Então, porra, gente, na moral, não é como se a gente tivesse um ministro keynesiano, heterodoxo, marxista, que verbaliza um projeto, mas existem limitações ali de força para aplicar. Não é isso. A gente tem um ministro liberal que dá discursos liberais, que reforça a narrativa liberal e a compreensão liberal dos problemas e da solução do país. É verdade ou é mentira isso? É verdade, Jones. Pelo amor de Jesus É Cristo. verdade. Aí isso contribui para a hegemonia de que campo político? De para mim, assim. E o ministro tem pai, viu? O ministro tem pai. Na moral, sabe, tipo, caralho. Não, meteção de louco, enfim, meteção de louco. Coisas que são difíceis, Concordo, né? concordo. Ele é apenas a ponta do iceberg, ou seja, existe um bloco histórico de informação no Brasil hoje, né? Um bloco histórico de informação hoje no Brasil, né? Que nos coloca numa seguinte celema no Brasil, né? Uma visão particular minha e que não tem nada esqueci o termo que a gente vai esquecendo as palavras, né? De maniqueísta, né? Ou seja, o Lenin, ele falava uma coisa muito clara, né? E eu estou sempre me remetendo a ele, né? De que o rio não tem três margens, né? Ou seja, eu acho que ninguém é obrigado a ser... Só uma nota, uma curiosidade. Eu nunca vi um texto de Lenin que tem essa frase... Nunca vi, não. Eu posso ter visto e não lembro, né? Mas assim, eu não lembro de Lenin falando isso. O rio não tem três margens para justificar... Tá faltando ler. Não dá para você, frente a um cenário... Que é mais ou menos o que eles quiser. Frente a um cenário polarizado... E polarizado não entre duas classes, né? Polarizado dentro de uma dinâmica eleitoral da República Burguesa. Você não tem outra posição e tal. Eu perguntei a três camaradas, quando eu falo três camaradas, é três comunistas, um nem é do PCBRR, nem nada disso. Mas eu perguntei a três camaradas que são estudiosos, tradutores de Lenin,
Onde é que está essa frase de Lênin? Ninguém conhece. Veja, não estou dizendo que é mentira do Elias Jabbour. Estou dizendo que eu não conheço onde foi que o Lênin disse isso, que eu queria ver, queria dar uma pesquisada, queria olhar o contexto original. E como eu conheço gente que entende muito mais de Lênin do que eu, fui perguntar. Ninguém conhece também. Eu por exemplo, consultei o Gabriel Landi, que é um dos responsáveis pela Lavra a Palavra, que é uma das editoras que mais... Será que o Elias vai responder quando que o Lênin escreveu isso? O Landi é o cara que eu conheço, que mais conhece Lênin no Brasil, assim. Tradutor de Lênin, traduziu uma porrada de obras de Lênin. Landi não conhece. Perguntei ao Gabriel Lazari, que também é tradutor de Lênin, inclusive o Gabriel Landi e o Gabriel Lazari lançaram juntos, né, o livro famoso e importante livro, O Centralismo Democrático de Lênin. Gabriel Lazari também não conhece. E perguntei a um camarada, inclusive é próximo do PCdoB, do Elias Jabbour, que traduz Lênin para várias editoras e tal, inclusive para Boitempo. Perguntei ele, bicho, tu conhece o que contexto Lênin dessa frase? Ele falou, não lembro de nenhum texto, de nada disso, com essa frase de Lênin. Então, só uma notinha, assim, seria até bom se o Elias falasse, mostrasse o texto, para a gente ver em que contexto Lênin está citando essa suposta frase aí, que é isso. Não, veja, repito, gente, todo pessoal na internet gosta de força polêmica. Não estou dizendo que é mentira do Elias Jabbour. Verdade. Estou dizendo que eu não conheço essa frase de Lênin, no contexto que ele supostamente usa. Perguntei a 3 pessoas que são tradutores de Lênin que também não conhecem, né? Só para pontuar isso, que eu acho que é importante, né? Que quando a gente usa um argumento de autoridade, remetendo a obra de um grande revolucionário como Lênin, seria interessante dar também onde é que está a fonte para a galera conferir. Elias Chablau. A ser pró-governo Lula, e ninguém é obrigado a ser lulista, etc, etc. Eu sou governista, eu pessoalmente me coloco como homem, literalmente, que defende o projeto do governo Lula. A falta dele. Né? E eu acho que não existe 3 lados no Rio hoje, pessoal. Né? Hoje se você está fazendo oposição ao governo Lula, a chance real... Não falando que você não tem que criticar, nós não temos que criticar o governo, muito pelo contrário, mas se você é oposição ao Lula, você tem que deixar muito claro que essa posição, na política, na força material, vai estar ajudando não uma força revolucionária de esquerda que vai tomar o poder no Brasil, vai estar ajudando, vai estar auxiliando o retrocesso no Brasil, ou seja, eu não tenho nenhum problema com que é oposição ao governo Lula, tá, pessoal? Sabe? Mas eu acho que nós temos que nos colocar no devido lugar e perceber que no Rio não tem 3 margens. Eu concordo com o Lênin quando ele fala que não tem 3 margens. E hoje, para mim, com todos os limites, Wallace, que o governo Lula apresenta, não é? Essa frase do Rio, do Guimarães Rosa, tá? Não é do Lênin. Colocaram palavras na boca do Lênin. Aí é duro, hein? Desistiu, velho? Por quê? Eita, colocaram palavras na boca do Lênin. Ele é o que há de mais avançado que poderíamos construir hoje em matéria de governo no Brasil, ou seja, as pessoas esquecem que há 2 anos atrás... Mandou isso, se falar mal, Bolsonaro volta. A perspectiva era a reeleição de Bolsonaro, né? Então, acho que o Brasil, ele... Mandou essa mesmo, se falar mal, o Bolsonaro volta. Tá? Printar aqui. Ele se encontra consigo mesmo com a eleição do Lula, né? E acho que vamos ter muita luta política, né? Para podermos continuar nessa batalha, nessa batalha pelo futuro do Brasil, né? Que é o que nós estamos falando. E repito, o Rio não tem 3 margens, né? E a margem que eu me encontro hoje é a do governo Lula, né? E revolucionário, não tenho a menor liberal. dúvida em relação a isso. Tá. Então, galera, vamos lá fazer um debate aqui sobre Vamos. isso. Primeiro, primeiro ponto, ele diz assim, isso não significa não fazer críticas ao governo Lula. Não, perfeito, Elias. Mas, por exemplo, nem você, nem ninguém da bancada fez. Ei? A live inteira de quase 2 horas do Conexão Xangai não teve nenhuma crítica, nenhuma discordância. Pelo contrário, toda vez que se apontava de maneira sutil, limites, problemas do governo, era dado pela correlação de forças, pelo exercício real do poder e tal. Deixa eu printar o Jones. Então, assim, você diz que não tem problema de fazer crítica, mas você não fez nenhuma, por exemplo, né? Ele não faz porque ele é governista, ele dá pra entender, né? Ninguém vai criticar o patrão. Caralho, mano, não para um print decente. Vai, aqui. Isso aqui tá bom, desculpa, gente. Fui parando pelo print. O print é good. Acho a opinião do Elias, não existe um problema ético aí. Percebe? Porque, veja,
Qual é a questão? Eu acho que é eticamente, do ponto de vista político, totalmente aceitável essa fala do Elias. Eu não acho aceitável, e aí é a minha opinião pessoal, ninguém é obrigado a concordar. Tá. Quem chega e diz assim, não é privatização de presídio, é PPP, tirando por menos, como se isso fosse menos grave. Pra mim, quem fizer uma fala dessa, eu rompo politicamente, viu? Agora, em Recife, por exemplo, o prefeito da cidade está indicando a iniciativa para privatizar 43 unidades básicas de saúde. Quem justifica isso para mim, eu rompo politicamente. Eu não quero mais assunto. Sabe? É isso. Me justificou privatização de UBS. Levou o pessoal. Justificou privatização de presídio. Justificou barbárie, violência policial e por aí vai. Sabe? Tchau. É muito Essa posição do Elias, muito eu intolerante. acho... É isso. Tranquilo do ponto de vista ético-político, sabe? Acho que aí é um debate de tática. E o Elias tem direito de defender essa posição dele, que eu acho aceitável. Só que qual é a questão? Vamos lá. Eu estive recentemente no Sergipe, conversando com os camaradas da Consulta Popular, né? E aí fiz uma atividade lá junto com os camaradas. Inclusive, agradeço o convite. Foi uma atividade muito massa. Dividi uma mesa com um grande intelectual, o professor Armando Boito Júnior. Fui muito bem recebido pela galera da Consulta, conheci a galera lá, né, as lideranças do MUTU, que é o movimento de luta deles por moradia, Juventude, o Levante Popular, da Juventude lá de Sergipe. Tive ótimas conversas com o Eric, que é dirigente da Consulta, tipo, espaço massa. Então, por exemplo, qual é a linha da galera da Consulta? Que eu acho uma linha muito boa, veja, não é a minha, mas é uma linha que eu tenho um profundo respeito. É unidade na luta. Então a galera da Consulta discorda, faz a crítica, tanto a crítica pública como a crítica em vários espaços, né, da militância, da construção de base e tal, as medidas liberais ou neoliberais do governo Lula, mas ao mesmo tempo apoia, né, as medidas que considera positiva para a classe trabalhadora. Então a linha dos camaradas não é, nós não somos nem oposição à esquerda ao governo Lula, nem somos governistas no sentido de defender cegamente o governo. A linha dos camaradas a gente faz o combate às medidas neoliberais, às medidas que prejudicam a classe trabalhadora e apoia e elogia as medidas que a gente considera que são importantes para a classe trabalhadora, para o enfrentamento ao fascismo e por aí vai. Mas aí é a hora que a gente discorda frontalmente, né? Porque assim... existe, aí fica se criando um teatro, uma fantasia de que o Lula não é representante das elites brasileiras. O Lula, ele é o representante da burguesia brasileira, ele é o representante. O Lula defende os interesses da burguesia brasileira, caraca, bicho. Toda uma ginástica mental que vocês fazem para não reconhecer que o Lula é o representante da burguesia brasileira. De uma parte da burguesia, porque agora a burguesia está rompida, né? Burguesia do agronegócio e a burguesia do rentismo. É isso, o Lula é representante da burguesia rentista do Brasil e o Bolsonaro é representante da burguesia do agronegócio. É assim que funciona. É assim. Mas o Lula é melhor que o Bolsonaro. Whatever. Não tem como ser revolucionário e lulista, não tem como, gente. Não tem como marxista, revolucionário, comunista. Não tem como ser isso e lulista, não tem como. Não dá. É aquele meme dos 2 botões lá. Ou você é revolucionário ou você é lulista. Não tem como. Ué? Os caras querem acabar com a monarquia sem cortar a cabeça do rei. Tá de sacanagem, caralho. Muito boa. Uma linha política respeitável, que você pode discordar, mas assim, por que essa linha política ela é boa? Porque ela dá conta de uma coisa que é a complexidade da própria realidade, que existe uma extrema-direita fascista, sim, atacando, por exemplo, o governo Lula, atacando, sei lá, o Flávio Dino, não querendo fazer para o STF, tentando avançar em pautas reacionárias no âmbito das liberdades civis e por aí vai. Mas existe também um núcleo neoliberal, que ao meu ver é hegemônico dentro do governo, mas tudo certo, esse é outro debate. Existe um núcleo neoliberal que está pautando ataques à classe trabalhadora, à soberania nacional, às relações de trabalho, que precisa de respostas também, porque não dá para fingir que a luta de classes no Brasil está resumida a bolsonaristas e petistas, quando, na prática, por exemplo, quem está encampando a privatização de presídios no Brasil não é a direita reacionária no Congresso,
né, é o próprio governo Lula, que editou o decreto, é decreto presidencial, viu, gente? Decreto presidencial, parte da presidência, não do Congresso. Editou o decreto 11.498, de 25 de abril desse ano, que coloca para privatizar via PPP presídios, segurança pública, saúde, educação, parques nacionais, unidade de conservação, águas e saneamentos e por aí vai. Eu já debati muito aqui com vocês que, por exemplo, né, mais de 57 entidades lançaram uma carta pública, que foi publicado em outras palavras, coloca na tela, Maxwell, por favor. E aí nessa carta, por exemplo, eles mostram que o BNDES está apoiando a privatização do regime de águas no Brasil e do saneamento, percebe? Tipo, e que o BNDES, inclusive, está reduzindo o financiamento para empresas públicas do setor e destinando recursos para a empresa privada. Mostra-se que o Conselho Monetário Nacional, que o governo Lula tem a maioria e que não passa pelo controle do Congresso, o Conselho Monetário Nacional Simone Tebet, Fernando Haddad e Campos Neto, limitou a captação de recursos por empresas públicas da área de saneamento e crédito à vontade para empresas privadas. Palavras duras. São iniciativas neoliberais do Palavras governo. duras. Sem falar do novo teto de gastos, sem falar na explosão de PPPs, sem falar, sabe, tudo isso. Então, veja, é necessário dar-se uma resposta. Então, beleza. Não, olha, meu querido, veja, você não é oposição ao governo Lula. Tranquilo, eu respeito demais. Você acha que não existe espaço para uma oposição à esquerda ao governo Lula. Beleza, eu respeito demais. Eu acho que é uma posição, do ponto de vista conjuntural, tático, aceitável, mas isso não encerra a conversa. Vocês entendem? Entendo. É preciso dizer, não, beleza. Não, é uma... É assim também, né? Vou colocar o pingo nos is também, né? O Elias, ele é literalmente governo, né? Tipo assim, ele é literalmente governo. Então, tipo assim, o Elias vai falar, pô, mano... Então, tchau. A sua opinião em relação ao governo, em relação à política brasileira, coisa e tal, mano, ela... Especificamente nisso, ela tá desqualificada momentaneamente porque você é governo. Tá ligado? Eu, pelo menos, penso desse jeito. Pô, não, mano, na moral. Pô, tá falando aí, beleza, mano. Pode falar, tranquilo, coisa e tal. Mas, tipo assim, mano, entra pelo ouvido e sai pelo outro, porque você é governo e você, mano, não vai falar real, você não vai falar contra o seu governo. Isso não existe. Isso não existe, mano. Se você falar amanhã, outro dia você tá na rua. Tá ligado? A não ser que você esteja metendo louco, né? Então, assim, se amanhã ele estiver na rua, eu volto lá e vejo o que ele falou, né? Então, mano, é simplesmente a opinião do Elias Jabbour, ele tá desqualificada momentaneamente, tá fora do debate, porque ele é governo. Tá advogando em causa própria, não tem muito o que falar. Tô falando demais, gente? Você não é oposição. O que é que isso significa? Isso significa, vamos lá, 3 opções. Isso significa que, apoiando o governo Lula, você se propõe a criticar todas as medidas que atacam a classe trabalhadora. É isso? Que essa é a posição, por exemplo, dos camaradas da Consulta Popular, essa é a posição do deputado federal Tarcísio Mota, que tem uma postura exemplar. O Tarcísio Mota é crítico à privatização de florestas que está acontecendo, o Tarcísio Mota é crítico ao novo teto de gastos, fez um discurso sensacional, fez uma agitação pública sensacional contra os perigos que representa o novo teto de gastos, é crítico à meta de déficit zero, é crítico à privatização de presídios, sabe? Então, tipo assim, essa posição é feita do Tarcísio Mota, é feita da Fernanda Merchiona, é feita do Glauber, é feita da Consulta Popular. Se é isso, eu não tenho, inclusive, uma questão de discordância estratégica com você. Porque me parece que a questão mais importante não é a nomenclatura que a gente dá, é a unidade na luta, né? Que inclusive é o próprio slogan da Consulta Popular, unidade na luta. Então não importa se você é contra, se você é a favor, se você acha bonito, se você acha feio o governo Lula. O que importa é que você é contra a privatização de presídios. O que importa é que você é contra o teto de gastos. O que importa é que você defende a retomada com força do investimento público. O que importa é que você é contra a privatização. O que importa é que você é a favor de retomar as refinarias que foram privatizadas no governo Bolsonaro e Temer. O que importa é que você está na luta pela reestatização da Eletrobras. O que importa é que você está na luta pela reforma agrária e para reduzir todos os tipos de privilégios que existem, que tem um latifúndio. Percebe? Se essa é a linha, meu parceiro, tamo junto. Tamo junto. Agora, é isso, né? Você não é oposição ao governo Lula, mas você critica as medidas neoliberais, as medidas populares do governo. E, veja, eu não estou falando
o governo é obrigado a ceder pelo Congresso. Veja, gente, a política do BNDES é uma decisão do governo. O decreto presidencial que liberou a prestação de presídios é decisão do governo, sabe? Tipo, vamos lá. Estimular a privatização de águas e saneamento é decisão do governo, sabe? Vamos lá, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. O ministro Camilo Santana, ele falou, veja, não foi o Congresso que impôs a ele, o ministro Camilo Santana falou várias vezes que é contra a revogação do novo ensino médio. Não é que o ministro do governo Lula é a favor, e o Congresso não deixa. Não, ele falou que é contra. Né? O Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, já falou várias vezes que é contra reestatizar as refinarias que foram privatizadas. Não é o Congresso que não deixa. Ele falou, percebe? Então, assim, vamos fazer um debate honesto aqui, vamos fazer um debate sério. Se a sua posição é, não sou oposição ao governo Lula, logo vou ficar calado sobre tudo, aí você... Ou então vou defender todas Palavras as medidas. duras, hein? Por exemplo, o Elias defendeu o Fernando Haddad. Palavras duras. Né? O Wallace Moreira defendeu o Fernando Tudo Haddad. carguista, governista também. O André Roncalha defendeu o Fernando Haddad nessa live. E aí, gente, me desculpe, mas o Fernando Haddad vem ou não tocando a política liberal? Peraí, gente, vamos fazer um debate sério aqui. Imagine o Conexão Xangai na época do governo Temer. O que é que você estaria falando se a mesma política que o Haddad tá tocando fosse tocada, pô? O Jones Manuel tá batendo, hein, velho? Rapaz, cada soco, velho, duro, hein? Duro. Palavras duríssimas, velho. Pois é o simplismo mais envergonhado e dá preguiça intelectual a frase, se não for Lula, o Bozo volta. Pelo amor de Deus, é verdade, é verdade. Tá certíssimo, Tamir. Jones Manuel cisca, mas dorme no braço do Lula. Eita, Marcelo, palavra. Seria chamado de fiscalista, de anti-desenvolvimentista, de anti-industrialização, de neoliberal. Peraí, gente, sabe? E vamos fazer aqui um debate sério. Veja, aqui no Elias há um falso debate. O debate real é se você entende que a luta contra a extrema-direita passa também por uma luta contra o neoliberalismo e em defesa dos interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora. Então, por exemplo, dá um exemplo concreto disso. Se você entende que a luta contra a extrema-direita passa também por uma posição em defesa da classe trabalhadora, dos seus interesses históricos imediatos, enfrentando o neoliberalismo, não tem como você fazer um elogio acrítico ao STF. Você vai ter uma posição equidistante, uma posição de desconfiança do STF. Por quê? Porque o STF hoje é vanguarda na desconstrução dos direitos trabalhistas no Brasil. Então, por exemplo, eu nunca vi, pode ser que eu esteja errado, mas eu nunca vi o Glauber, eu nunca vi a Fernanda Merchiona, eu nunca vi a Sâmia Bonfim, eu nunca vi o Tarcísio Mota, eu nunca vi até o Lindenberg, que é petista, por exemplo, eu nunca vi o Lindenberg, eu nunca vi os camaradas da Consulta Popular, e pode ser erro meu, pode ser que eu não tenha visto. Mas assim, eu nunca vi eles entrarem nessa onda, Xandão, viva Xandão, Xandão salvou a democracia, e viva o STF é lindo. Eu nunca vi eles entrarem nessa onda, porque eu imagino que eles saibam o papel do STF na desconstrução dos direitos trabalhistas, e digo mais, o papel do STF em sancionar todas as privatizações ilegais que aconteceram no Brasil nos últimos anos. Então, se você entende que a luta contra o fascismo tem que estar conjugada com a independência de classes, de enfrentamento também ao neoliberalismo, a sua posição frente ao STF não vai ser uma posição de louvação à crítica ao STF e o Xandão. Se você tem uma posição que a luta contra o fascismo passa necessariamente por enfrentar o neoliberalismo e por melhorar as condições de vida da classe trabalhadora, você necessariamente vai ser um crítico da austeridade. E aí você pode escolher, como muita gente faz, que é assim, critica o Haddad, mas não fala mal do Lula. Não critica o Lula, a política da austeridade. Como se a política da austeridade fosse do Haddad, não do Lula. Tranquilo, gente. É isso, é da vida. Veja, eu divulgo vários textos de um economista, que é um dos caras que eu mais acompanho nessa conjuntura, que é um economista muito bom, que é o Paulo Clias. Os textos do Paulo Clias estão publicados no GGN, estão publicados em Outras Palavras, no Vermelho à Esquerda, em vários sites de esquerda. Normalmente ele adota essa linha, né? Ele faz a crítica à política econômica de austeridade, é um crítico muito qualificado, só que ele normalmente coloca só na conta de Haddad e não de Lula. Eu deixo de divulgar os textos do Paulo. Como é que é o nome lá? Como é que é o nome lá do bucho cheio do pessoal lá? Decache. Decache mete essa aí também. Decache mexe essa aí também, que o Haddad é um filho sem pai que tá por aí azaralhando o brasileirinho. Decache mete essa aí. Davi Decache, né? Mete essa direto também. Haddad, o filho sem pai. Quem acompanha minhas redes
viu que eu passei o ano, inclusive, compartilhando, divulgando, recomendando o texto do Paulo Clias. Veja, para mim não é o problema se você quer adotar a tática de achar que a cabeça do Lula está em disputa e que a responsabilidade pela política de austeridade que emana do governo é só do Haddad. Para mim, o central é você dar um enfrentamento à política de austeridade para não se normalizar esse tipo de barbárie, né? Esse tipo de ataque sistemático à classe trabalhadora e os serviços públicos. Percebe? Então, assim, zero problema. Só que o que é que isso significa? Eu tenho certeza que se eu perguntar ao Paulo Clias, ele vai dizer que não dá para combater o fascismo mantendo uma política neoliberal que vai frustrar as expectativas da classe trabalhadora. O Davi De Castro, economista do PSOL, que é provavelmente o economista que eu mais sigo nessa conjuntura, o Davi, a perspectiva dele, que ele falou isso abertamente já em dezenas de entrevistas, de textos, de posts. A perspectiva do Davi, ele critica a política de austeridade, ele critica o novo teto de gastos, porque ele quer que o governo Lula dê certo. E na avaliação dele, que a meu ver está correta, a única forma de o governo der certo é ele não continuar com essa política de austeridade materializada no novo teto. Quando tem texto no Carta Capital ou vai pro ICL, o Jones fica uma seda. Ah, é, Fábio? Tá rolando isso? De gastos e reforçada pela meta de déficit zero. Então, veja, o Davi não é oposição à esquerda ao governo Lula. Então, assim, é um falso debate. Ah, eu posso da esquerda, não é? Não, tipo, eu, por exemplo, falando da minha postura, eu divulgo, eu dialogo, eu referencio várias pessoas. Quem acompanha a minha produção tem visto que eu tenho divulgado muito, por exemplo, os materiais do Outras Palavras, né? Um site muito importante. Outras Palavras, ao meu ver, vem fazendo a melhor cobertura do Brasil, do acompanhamento da política econômica, do acompanhamento dos desafios que a gente tem colocado nessa conjuntura. A postura do Outras Palavras é de apoio ao governo Lula, mas criticando todas as medidas que eles acham errado. Eu deixo de divulgar Outras Palavras por causa disso? Não, porra, porque Outras Palavras vem fazendo uma crítica às políticas de austeridade, de precarização do mundo do trabalho, de redução da capacidade de planejamento do Estado brasileiro, de aprofundamento da desestatização de serviços públicos e por aí vai. Percebe? Então, assim, no mundo real, o mundo não é dividido, na real, contra e a favor do governo. O mundo real é dividido, nas esquerdas, entre duas táticas. E aí, essas duas táticas têm gradações diferentes. Por exemplo, tem gente que acha que a luta é só contra o fascismo e todo o resto é secundário. Isso significa entubar todas as medidas neoliberais postas também pelo governo Lula e ficar calado. Principalmente pelo governo Lula. E ficar calado. Né? É isso. Então, por exemplo, tem gente do PSOL, tem deputado do PSOL que ficou calado sobre o novo teto de gastos, não falou nada, está calado sobre a privatização de presídios. Tem gente do PSOL que votou a favor, viu, gente? Votou a favor da meta de déficit zero na comissão orçamentária da Câmara. Um deputado aqui de Pernambuco, do Rede, né, a Federação PSOL Rede, e outro deputado de São Paulo, votaram a favor da meta de déficit zero. Quem foi deputado? Boulos? O supra-sumo do neoliberalismo. Boulos? Déficit zero. Sabe, tipo, mas votaram a favor. É isso. Então tem gente que coloca dentro da tática que é isso. A luta é contra o fascismo e vamos entubar neoliberalismo com casca e tudo. Com casca e tudo. E vamos ver como é que a gente enfraquece o neoliberalismo. Já tem gente que acha que não dá, em nome da luta contra a extrema-direita, que sim, continua sendo perigo, continua sendo organizada, abandonar pautas históricas e imediatas da classe trabalhadora. Então tem gente que acha que dá e é um dever lutar contra a extrema-direita e lutar contra o programa neoliberal de privatização do patrimônio público, de precarização da força de trabalho, de aumento da concentração fundiária, de ataque aos sindicatos, de ataque à soberania nacional, de privatização de presídio, escola, saúde, educação, cultura, lazer, assistência social. Boulos, foi Boulos que botou meta zero? Então tem gente que acha que dá para fazer as duas coisas. Essa é a questão concreta. Essa é a questão que está colocada. Então veja, eu respeito, mas discordo quem acha que não dá para você fazer nenhum enfrentamento hoje à burguesia brasileira, ao neoliberalismo, ao imperialismo, e a gente vamos só bater na extrema-direita. Eu respeito, discordo. Eu não respeito quem defende as medidas, né,
neoliberais mais aberrantes, tipo privatização de presídios. Para mim, inclusive, alguém com a posição do Elias é muito mais honesto que outras organizações que, por exemplo, não defendem abertamente, mas que estão em silêncio. Tem site aí, inclusive de organização marxista, que se você entrar lá na barra de busca e colocar lá privatização de presídio, você não vai achar matéria nenhuma, viu, gente? Que site que é de organização marxista? Fórum? Revista Fórum? Revista Fórum? É? Será que é? Cadê? Será que é? Não, esse aqui tem. Tá. Que mais? Site de organização? Tem. Pô, o Alckmin na capa do PCB aí é fogo, né? Privatização de presídio. Não a privatização. PCB tem também. Quem mais, gente? DCM? DCM? Fórum não é marxista? Alguém sabe qual que é? Vamos procurar aí. DCM. Privatização de presídio. Sai. Quero assinar isso aqui, não. Procurar. Carrega e carrega. Eita. Essa barrinha aqui pode ser dura às vezes, hein? Carrega e carrega, hein? Carregou? Tá. Vai achar nada? Deixa eu ver. Privatização do presídio em São Paulo. Vamos ver de quando é a matéria. 29 de janeiro de 2020. Acho que é o DCM, hein? Eita. Denúncia. DCM tá nessa. Ah, vá. Nenhuma. Então é isso. Tá. Respeito. Agora sim, esse é um falso debate, viu, Elias? Porque, veja, a gente começa a reflexão dele dizendo assim, as instituições brasileiras foram capturadas pelo pensamento, pelo projeto neoliberal dos anos 80. Tranquilidade demais, Elias. Ô, Elias, qual é a consequência do novo teto de gastos? Né? Qual é a consequência do novo teto de gastos? Manutenção disso aí. Aumentar a captura do mercado privado das instituições públicas e aumentar a capacidade do mercado da burguesia brasileira associada ao imperialismo e do imperialismo liderano de ditar o ciclo econômico brasileiro. Então, assim, a política posta em curso pelo Ministério da Fazenda, ele aprofunda essa captura neoliberal do fundo público e da capacidade de planejamento estatal. É ou não, pô? É. Vamos lá. E aí eu vou mostrar a vocês o que é que significa essa postura crítica aqui com o comentário do André Roncalha. Então, acho que a gente tem vários temas aqui. Eu quero dizer para todos aqueles que são fixados freudianamente na questão fiscal, estão batendo nisso como se esse fosse o único ponto de atuação do governo Lula, eu digo para vocês, comecem a diversificar suas fontes. Há muito mais do que política fiscal acontecendo no governo Lula. O Brasil teve uma expansão de gasto com a PEC da transição, que não... Roncaglia é muito louco, né, velho? Roncaglia tá... roteirista do Brasil, pelo amor de Deus, dá um destino pra esse personagem, velho. Ele tá perdido na série. Não é algo a se deixar de lado, de quase 2% do PIB, e é evidente que isso encontra uma série de resistências do ponto de vista do Estado, que estava absolutamente destruído, né? O que a gente encontrou com a vitória do presidente Lula é uma destruição. Veja, os companheiros do Conexão Xangai passaram a live inteira e não falaram sobre o novo teto de gastos, né? É simplesmente um não assunto. Aí veja, o próprio governo Lula considera que o novo teto de gastos, vou até abrir a tela aqui, que o novo teto de gastos foi a política econômica mais importante aprovada esse ano. Isso é a análise do próprio governo.
E aí os companheiros do Conexão Xangai passaram uma live de quase 2 horas sem adentrar no tema. Aí quando adentra no tema, olha a fala do André Roncalha. Não, para os companheiros que estão numa fixação freudiana sobre a questão fiscal, eu recomendo diversificar. Gente, o que é a questão fiscal? Basicamente é dizer, por exemplo, o limite das possibilidades do gasto primário do Estado. O que é o gasto primário? É o gasto com saúde, com educação, com cultura, com lazer, com meio ambiente, com infraestrutura, com ciência e tecnologia nos próximos anos. Sabe o que é que significa a partir de 2024 começar a funcionar? Tudo com o bucho cheio, Jones. Tudo com o bucho cheio, caralho. Eu vou ficar prestando atenção nisso aí. Todo mundo pode pagar a escola particular pros filhos. Todo mundo lá tem o melhor plano de saúde. As melhores escolas, os filhos. Todo mundo paga o melhor plano de saúde lá. Você acha que tá preocupado com isso aí, Jones? Tá nada. Isso aí é papo meu e seu, filho. É papo meu e seu. Esses caras não tá preocupados com isso aí, não. Tudo bucho cheio, caralho. O novo teto de gastos significa que segurança pública já perdeu orçamento. Pois é. Significa que ciência e tecnologia já perdeu orçamento. Significa que as universidades públicas não vão ter recomposição orçamentária suficiente a partir de 2024. Inclusive, o Fórum dos Reitores das Universidades Públicas soltou uma nota desesperado falando da situação orçamentária desastrosa que as universidades podem pegar em 2024 por causa do orçamento. Significa, gente, que ano que vem já 2 milhões de trabalhadores públicos federais, ativos e pensionistas já não vão ter aumento, e a perspectiva não tem aumento para 2024 e 2026. Ou seja, não vai recompor a depressão orçamentária dos próximos anos. Significa que o novo teto de gastos é incompatível com o piso constitucional, o mínimo constitucional da saúde e da educação. E o governo Lula já falou várias vezes que pretende rever o piso. Gente, a política fiscal define se a gente vai ter mais escolas, mais hospital, mais universidade, mais escola técnica, mais obra de saneamento básico, mais obra de distribuição de água potável, de geração de energia, distribuição de energia elétrica, de infraestrutura, de parque, de cultura. Ou seja, sabe? É isso, Jones. Nada disso aí eles usam. Nada disso aí eles usam. Tá nem preocupado com isso. É por isso que tá pedindo pra você olhar pra outro lugar. Não olha pra isso aí não, entendeu? Deixa isso aí quieto. Não olha pra isso aí não. Olha pra outras coisas. Tipo, sabe, gente? Olha o tipo de abordagem. De verdade. Vocês que acompanham o André Roncalha, vocês imaginam o André Roncalha na época que o Temer aprovou o novo teto de gastos e na época que o Paulo Guedes falava, porque assim, gente, só pra lembrar, viu? Bota na tela, Maxwell, a matéria aí. Paulo Guedes também falava em déficit zero, viu? Assim, desculpa, viu? Paulo Guedes também falava de déficit zero. Vocês imaginam o André Roncalha dizendo assim, não, galera, peraí, pô, não é só o fiscal. Alguém pode dizer assim, Johnny, mas o governo Temer, o governo Bolsonaro é um governo de destruição. Então, claro que não tinha nada bom. Então, quer dizer, vamos lá, gente. Então, quer dizer, se fosse um governo Simone Tebet que estivesse avançando em alguma políticazinha setorial e tal... É isso, não vamos olhar para o fiscal como um elemento central para dizer o quanto de serviço público, o quanto de gasto público a gente vai ter, não? É isso? Porque, veja, gente, eu já debati isso em vários vídeos e tem gente pagando de doido, as pessoas sabem Tem disso, gente né? pagando de doido, é isso aí mesmo. Tem gente pagando de doido mesmo. E assim, é aquele papo que foi dito, né, velho? É desenvolvimentista da oposição e liberal da situação, é isso. Mas pagam de doido, que é... Não existe planejamento sem previsão orçamentária, né? Eu expliquei isso, por exemplo, de maneira mais demorada no meu vídeo do meu canal, como a Índia se transformou na farmácia do mundo. Veja, projeto de pesquisa para, por exemplo, a gente quer fazer com que o Brasil seja um grande polo produtor mundial de biotecnologia, na indústria de fármacos, de produção de medicamentos, né? Beleza. Isso passa por investimento de pesquisa de base de longo prazo nas universidades, isso passa por crédito para montagem de estruturas industriais, compra de máquinas e equipamentos, acordos de transferência tecnológica, uma série de coisas. Qualquer transformação num polo produtor importante em alguma tecnologia de ponta exige investimento de longo prazo. Investimento de longo prazo exige projeto de longo prazo. Mas como é que você vai fazer um investimento de longo prazo se você não tem garantia que daqui a 2 anos um orçamento para um projeto está garantido? Vocês entenderam isso? Vamos imaginar que hoje a ministra da Saúde, a Nízia Trindade, que é uma ministra muito qualificada, que tem uma história muito boa e tal, a ministra vai assim, bicho, a gente vai ser autossuficiente na produção de ingrediente farmacêutico ativo, IFA, né, que é fundamental para a produção de praticamente todos os medicamentos. E hoje o Brasil importa 90% dos IFAs que
ele consome. O que é que isso significa? Ó, nos próximos 20 anos, a gente vai ser autossuficiente em IFA. Beleza. A consequência prática disso é uma garantia de continuidade de previsão orçamentária para manter esse projeto por 20 anos. Mas, gente, com o novo teto de gastos, isso é impossível. Percebe? Isso é impossível. Então, peraí, gente. Uma regra fiscal como o novo teto de gastos mata planejamento de longo prazo. É a coroação do que os economistas, inclusive o André Roncalli, todos eles ali, chamam de a tendência do neoliberalismo, que é a tendência ao curtoprazismo. Não tem como você ter projeto estratégico quando você amarra a capacidade de investimento público numa restrição fiscal. Todos eles, se você pegar vídeo do André Roncagli no canal dele lá, todos eles, antes de nesse negócio de embarcar nesse negócio do lulismo, todos eles eram contra isso aí. O Elias Jabbour, se você pegar aquele debate com a Renata Barreto lá, ele também era contra sobre isso aí, sempre foi contra isso aí. O Paulo Gala era contra, continua sendo contra, tá ligado? E o Wallace Moreira não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar. Todos eles sempre advogaram contra isso aí. Agora, do nada, eles arrumaram o Elias Jabbour porque ganhou um cargo no BNDES, tá explicado. O Wallace Moreira porque ganhou um cargo no Ministério da Indústria lá. Indústria e Comércio, tá explicado. O Paulo Gala mantém a mesma, nunca se meteu nesse negócio de política, coisa e tal, sempre passou a margem disso aí. A crítica dele sempre foi econômica e técnica e já era. Agora o Roncagli, mano, é o personagem sem... O roteiro do personagem dele não acabou. Os caras esqueceram de escrever o roteiro dele. Ou então tá angariando, tentando angariar algum cargo. Não é possível, pô. É a única coisa que explica, mano. Tá querendo ganhar algum cargo. Ou então tá querendo não se validar com um deles. Pra não ficar igual o Fausto, que faz a crítica, mantém a crítica, e aí a galera tira ele do circuito. Porque foi isso que aconteceu com o Fausto, né? O Fausto continuou com a crítica. Ó, esse negócio aí, tá, neoliberalismo não dá pra toar, não. Não dá pra aceitar, não. Neoliberalismo sou contra. Vai saindo da turminha, né? Vai saindo do grupo, né? Vai sendo excluído do grupo. Entendeu? Agora, o Roncagli, ou ele tá esperando o cargo, ou ele não tá com medo de ser expurgado do grupo. Tá com medo de ser expurgado do grupo. Os dois motivos, mano, eu não condeno. Eu acho legítimo. O primeiro motivo de querer cargo, coisa e tal, tá fazendo o seu corre, mano, e já era, tá ligado? Já era. Mano, se fosse comigo também... Não, esse bagulho assim não, mas fosse num rolê assim, paralelo, coisa e tal, mano, eu até entendo, tá ligado, mano? Ah, mano, eu não vou condenar o cara por tá fazendo o corre dele. Não vai ser aqui que eu vou fazer isso. Mano, tá fazendo o corre dele, pode fazer o corre dele, já era, tá ligado, mano? E o segundo motivo, esse bagulho de não pertencer ao grupo, mano, é só ficar quieto. É só ficar quieto, mano. Mano, é só ficar quieto. É só ficar quieto. Não fala nada, mano. Pô, o que eu advogo tá aí. Tá, todo mundo já sabe que você advoga, velho. Pô, agora, mano, pô, não quero me constranger com os meus. Mano, fica quieto. Fica quieto. Quando alguém te perguntar alguma coisa, mano, você fala pelas tangentes. Mas fica quieto. Não vem defender uma coisa que você nunca defendeu, caralho. Violenta, que não tem como você planejar uma série de investimentos no arco de 10, 15, 20 anos. Então, pelo amor de Deus, gente, é tipo assim, fixação freudiana, esse tipo de abordagem frente ao governo, ele desqualifica, porque ele tira do debate algo que o André não faria 2, 3 anos atrás, a importância da política fiscal para planejamento do Estado e para o oferecimento de serviços e políticas públicas, inclusive para moldar um consenso social. A não ser que você ache, e eu espero que o André, nessa quadra histórica, não ache isso, que é assim, não, o investimento público está amarrado, mas é só fazer os marcos regulatórios satisfatórios que dá para fazer planejamento de longo prazo e desenvolvimento de complexidade produtiva, atraindo investimento privado, nacional e estrangeiro. É isso? Dá para fazer isso? É isso que se está dizendo? Porque se for isso, é preciso dizer abertamente. Eu acho que não tem problema nenhum amarrar o investimento público, diminuir paulatinamente, ano após ano, né, a capacidade de investimento do Estado de fazer políticas e serviços públicos, porque eu acho que o capital privado, nacional e estrangeiro, com um bom marco de regulação, consegue cumprir perfeitamente as funções que deveriam ser do ente público. Se foi está sendo defendido, beleza. O nome disso é liberalismo. A Sara colocou um ponto interessante aí, porque o Elias Jabbour sempre fala da questão moral, né? Ah, o bagulho não é moral, coisa e tal. Aí a Sara colocou um ponto interessante aí, ó. Esse vídeo do Jones é excelente para observar a crítica ao conteúdo moral da análise do Jabbour. A diferença entre Haddad e Guedes é a intenção para o Jabbour. Se estivesse limitado às questões materiais, avaliaria de forma mais fria e a conduta. Pois é, obrigado, viu, Sara? Excelente comentário.
econômico. Mas vamos lá, defenda isso abertamente. Caso contrário, não dá pra tirar onda. Fixação freudiana no fiscal. Claro, porra, eu dependo de SUS. Eu quero saber, sim, da política fiscal se vai garantir mais investimento ou não pro SUS, porra. Meus sobrinhos dependem de escola pública. Eu quero saber se vai ter mais investimento ou não pra educação. Então, tipo, é esse tipo de coisa que desqualifica o debate. É isso, veja, se não ser oposição da esquerda ao governo Lula significa isso, se for isso, realmente, eu acho que isso é um prejuízo para a classe trabalhadora. Eu acho que isso é despolitizante. Eu acho que isso só fortalece o liberalismo. Total. Eu acho que isso é Pilantrismo. uma derrota estratégica. Porque Todo uma respeito, geração pilantrismo inteira também. vai se acostumar a renegar todas as ideias que defendeu e Não é pragmatismo político, é pilantrismo político. Eleitoral do momento. Aí, assim, realmente. Assim não se constrói hegemonia, assim não se constrói corações e mentes de forma alguma. É isso, galera. Espero que vocês tenham Vídeo duro, hein? Vídeo duro, hein? Vou curtir, vou deixar o comentário aqui, hein? Palavras duras. Palavras duras, mano. Ô, vídeo bom, hein, mano. Na moral, vou até bater uma salva de palmas aqui pro Jones, mano. Que vídeo duro, velho. Rapaz, que vídeo duro. Duro. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. É nóis. Live todo dia, menos final de semana. Até o fim de janeiro. Que o professor volte a dar aula.